O Poço 2 chegou deixando muito mais perguntas do que respostas para nós. E assim, mesmo que o segundo filme ele tenha essa proposta de expandir o que o primeiro propôs, eu acredito que ele conseguiu estabelecer muitas respostas as quais você não deve ter percebido. Mas calma que eu separei muitas questões aqui para a gente entender, tanto do primeiro filme quanto do segundo, que é um antecessor do primeiro. Então, meus quesitos, vem comigo, porque com muita calma a gente vai entender aqui que essa é uma das obras cinematográficas mais completas que a Netflix já produziu. Primeiro, vamos lá, né? O que é o Poço? Se a gente for pegar para entender a lógica, a mecânica do Poço, ela é bem explícita para nós no filme, né? Ela se passa ali entre todos os sistemas que já existiram na humanidade. Se a gente for pegar, tem o capitalismo, o socialismo, tem anarquia, tem até oligarquia, que eu vou tentar explicar como esses conceitos eles conseguem fazer esse filme se tornar grandioso. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que o filme ele é ambíguo, né? Ele tem uma questão realista e uma questão subjetiva dos fatos. Então ele tem o seu lado lúdico, que a gente tem que ter uma bela interpretação, porém o filme ele estabelece que ele acontece no mundo real. E quem estabelece isso para nós é uma personagem, que é essa personagem que é a Imogiri, que era uma funcionária do sistema que é implantado, e ela mesma estabelece para nós, dentro da narrativa do filme, qual é o objetivo do Poço, né? O objetivo é um centro vertical de alta gestão, né? Uma proposta aí que é uma prisão vertical onde a sociedade ela tem que se estabelecer. Então é basicamente um experimento social, porém nem as pessoas que trabalham nesse experimento sabem o que de fato acontece dentro do Poço. E ela até fala que o sentido do Poço ali é fazer o CVA, a solidariedade espontânea. No primeiro filme ela deixa isso muito claro, que as pessoas tinham que conseguir fazer com que esse formato de sociedade funcionasse. Porém, são tantos formatos dentro desse poço que eles começam a conflitir entre si. O poço aí, ele até se assemelha ao inferno de Dante, né? A gente tem dois conceitos desse mesmo padrão. Porque se a gente for pegar no sentido lúdico, a gente tem aí o purgatório. Esse, se fosse pegado no sentido lúdico do conceito do poço. Porém, eu acredito que no sentido realista, ele sim se enquadra em uma prisão aí, a qual a própria Omigiri ela deixa bem claro, né? Então a gente tem que descartar toda essa parte lúdica, essa parte do conceito de um inferno verticalizado e colocar mais como uma prisão que existe, porém ela não se apresenta para todo mundo. O que acontece lá é totalmente obscuro até mesmo para os padrões dos funcionários. Se a gente for lembrar do primeiro filme, o Goreng é a primeira pessoa que ele quer entrar nesse sistema, ele se oferece para isso, e até mesmo por isso que ele é até confundido como Messias lá dentro, né? E agora a gente entende o porquê do Messias, já que em tempos passados aconteceu a primeira rebelião dentro desse poço, e aí é estabelecido que existiram vários profetas aí tentando resolver o problema de divisão de alimento dentro do poço. Outras questões também, né, que mostram que o poço é real, justamente porque, além da Omigiri aí deixar bem claro isso, o primeiro filme ele estabelece que o primeiro andar, o andar zero do poço, é onde existe a civilização. Funcionários ali colocam todos os alimentos ali na mesa e eles não imaginam como o alimento chega, a plataforma chega novamente vazia, né? Eles não sabem todo o percurso que ocorre ali. E também é algo muito interessante que o primeiro filme coloca pra gente e estabelece de fato que isso é real, é os funcionários olhando ali a panacota que foi entregue a eles. E isso também é algo que vai provar que tudo que acontece dentro do poço é real, né? Além das coisas
sobrenaturais que eles enfrentam justamente por tudo que eles estão passando ali. Então é muito importante falar que o Poço existe, mas ele tem o lado realista e o lado lúdico. Eu achei muito interessante o Poço 2 ser basicamente um prólogo do primeiro, que ele realmente explica para nós o que acontece, né? Ele dá um ambiente maior do que se passa ali e de como a primeira revolução foi importante para a gente entender, já que por que as regras dentro do Poço não funcionam. Que pelo fato da primeira rebelião, os bárbaros aí, eles entram em um embate com os leais, né, que são os seguidores do Dajin-Babi, que é muito importante para a gente entender a temática. Sempre surge no meio de um caos ali alguém que promete que tudo vai dar certo. E o Dajin-Babi, ele é basicamente a monarquia, né? Ele dá o controle, ele vem de uma sucessão de outros ungidos, né? Que aí a gente entende porque eles são chamados Messias, o Fidalgo, o Grande Mestre, né? E também ele impõe a lei, né? A lei que é a base de tudo. Ninguém pode interpretar a lei além do Dajin-Babi, que é justamente essa pessoa que está no controle agora, e ele é bem mais rígido. E aí, de contraponto a isso, além do Dajin-Babi ser a monarquia, ele coloca o socialismo ali dentro desse sistema de uma forma um pouco deturpada, né? Justamente ele não distribui os meios de recursos de uma forma unificada, e sim ele quer acabar com os meios de recurso e dar basicamente o que sobra. Exemplo, as pessoas morrem lá, elas têm um recurso e ele não quer dividir esse recurso. Esse recurso é destruído e o resto é distribuído. É muito complicado todos os sistemas que eles deturpam dentro do Poço, mas é muito interessante de saber que todos eles foram tentados aí, tentaram implementar esses conceitos. E aí os bárbaros, eles surgem em repressão a isso, né? A partir do momento que eles não se sentem representados ali pelo Dajin-Babi, eles veem como a anarquia, né? Um senso de pessoas que não querem um comando e simplesmente quer a liberdade. Eles mesmo dizem isso, né? Apesar do Dajin-Babi aí ter os métodos deles, aí as pessoas que saem desse método, que é a monarquia, esse socialismo deturpado, elas se juntam e formam os bárbaros, que é basicamente a anarquia e a oligarquia, que é uma monarquia ela concentrada em uma quantidade menor de pessoas. Eles seguem o mesmo padrão, porém é tudo deturpado, e como não há um comando central aí, uma democracia, tudo vira uma bagunça dentro do Poço, justamente porque há uma verticalização, né? Você não consegue ter uma comunicação direta com eles, a questão é muito bagunçada, e por isso que nenhum sistema funciona ali dentro desse englomerado de pessoas. E isso sim é muito interessante para a gente entender esse conceito dessa prisão que é o Poço. E vamos lá, o que é real e o que não é real dentro do Poço, né? A gente viu ali que tem vários tipos de interpretação. Alguns deles, como eu falei, eles são bem claros, justamente o ponto de falar que o Poço existe, ele é uma prisão, porém que os funcionários não sabem como a mecânica do Poço realmente acontece quando você está preso nele, porém é tanta pressão ali que é basicamente as pessoas começam a implodir, né? Os seus pensamentos saem de si e a gente não sabe até que ponto elas estão vivas ou elas já morreram. O filme deixa isso subentendido para a gente tirar as nossas próprias conclusões. Porém, se a gente analisar a fundo o filme, dá para a gente entender perfeitamente o que é ilusão e o que é realidade. Por exemplo, no primeiro filme, o objetivo do Goreng ali era fazer a distribuição de uma forma correta, né? Ele não passou pela primeira revolução aí, então ele não sabia o que estava acontecendo, mas o objetivo dele era novamente fazer essa distribuição. E aí entra pontos aqui muito importantes para a gente entender.
o que é real e o que não é real dentro dessa ficção. Justamente porque o primeiro ponto ali, quando eles chegam lá no fundo do poço, que é o andar 333, eles têm um objetivo, né? Proteger a Panacota, mandar uma mensagem para os administradores do poço. E aí o que que acontece, né? A gente vai falar primeiro do primeiro filme e depois para a gente entender o segundo. A Panacota, ela é enviada, né? Se a gente for pegar aí todos o que acontece no filme, ela é enviada, porém aqui há uma certa distorção da realidade, justamente porque a menina, as crianças aí, elas não existem, mas a Panacota, o ponto que esses dois chegaram ali, ele foi real, né? E se a gente for pegar ali, a partir do momento que eles estão no 333, tudo o que eles estão vivendo ali é real. A fome, todo o cansaço deles, e eles também conseguiram preservar a Panacota para mandar ela para o nível 0. Mas o que que acontece, né? Se a gente for parar ali, eles estão tão fragmentados, tão fragilizados, que eles enxergam ali a pureza, a esperança naquela criança que não está acontecendo, ela não existe, e eles entregam a Panacota para ela comer, certo? Aí o que que acontece? O filme, ele começa a fazer essa bagunça pra gente se perder dentro desse contexto. Mas no finalzinho do filme, do primeiro filme, quando ele vai enviar a menina para o andar 0, né, e enviar essa mensagem, a gente viu que realmente ele conseguiu mandar a mensagem para os administradores. A gente viu a menina subindo até o andar 0 e quando essa mensagem realmente chega até os administradores, o que que acontece? É a Panacota que chega lá. Então, o fato é que o Goreng, ele conseguiu enviar a mensagem dele, falar que o alimento chegou até o último andar, que é o 333, então eles conseguiram estabelecer um método que funciona dentro do poço e eles mandaram um alimento para os administradores, que no fato não era a criança, não era a criança a mensagem, e sim a Panacota. Então a Panacota, ela é real, o alimento é real, o alimento que a civilização mandou é real, porém a criança era o símbolo de esperança, né? A criança não existia, a criança era Panacota e dentro ali do que eles estavam passando, toda a dificuldade que eles estavam passando, eles imaginaram uma criança, mas eles estavam apenas mandando a Panacota de volta para o nível 0. E isso o filme, ele estabelece, se você for pegar, nessa linha de pensamento. Que aí a gente já se pega, né? As crianças são reais dentro do poço? E a resposta bem clara em relação a isso, não, as crianças não são reais e isso é deixado muito claro desde o primeiro filme, né? Crianças abaixo de 16 anos não são permitidas entrar no poço por conta da idade, o sistema não deixa elas entrar, só tem uma porta de entrada que é feita pelos administradores, não tinha como alguém invadir o sistema do poço, e as crianças ali, elas são realmente a esperança, né? O filme deixa isso muito claro, elas são a esperança das pessoas que conseguiram se libertar, conseguiram o seu perdão, e isso também é deixado claro, já que o porquê a Miaru, né, a mulher que fala no primeiro filme que ela tá procurando o seu filho, ela consegue ver uma das crianças. E a gente fica bem curioso, porque no segundo filme ela aparece ali buscando uma das crianças para ela interagir com a Perampuã, né? A gente vê ela ali. E a resposta mais óbvia que eu tenho em relação a essa percepção é que justamente a Miaru, a mulher ali que descia e subia dentro do primeiro filme procurando o seu filho, né? Ela simplesmente chegou basicamente tantas vezes perto da morte que ela conseguiu de fato enxergar uma esperança. Mas ela não é digna de conseguir a sua redenção, já que ela morre no próprio poço ali, né? Ela morre nos andares do poço. E aí o que acontece? O filme até que ele deixa isso bem esclarecido, porque as pessoas que morrem no poço e elas
continuam sendo culpadas, né? Elas não conseguem se livrar do mal que elas causaram a elas mesmas, elas não chegam ao último nível, 333. E se chegam, elas não conseguem encontrar uma criança, né? Isso a gente vê acontecendo com ele. O Zemiat, ele quando ele morre, ele coloca fogo em si mesmo, ele não consegue encontrar uma criança, né? Ele não tem esse delírio de uma criança, da esperança, porque ele mesmo se entrega ao poço, né? E quando ele chega lá no fundo, ele chega ali pegando fogo, né? A gente vê várias almas ali indo até ele, né? Então não há uma redenção para essa pessoa que não conseguiu se libertar dos erros que ela cometeu. E isso o filme deixa muito claro, sendo que você tem que acompanhar tanto um quanto dois. Eu, no caso, assisti o um novamente para fazer toda essa lógica funcionar. E aí, essa sequência nos entrega dois personagens muito bons para nos encaminhar a entender toda essa lógica do poço, que é justamente a Perimpuan e Zemiat aí, né? Que são dois personagens singulares dentro desse poço e os dois têm objetivos completamente diferentes aqui, né? Por um lado, a Perimpuan, ela queria a redenção dela e o outro, o Zemiat, ele sabia que ele não tinha a salvação, por isso que ele encontrou de fato o seu final aí. Mas ela queria uma redenção, né? A Perimpuan, ela sempre buscou, almejou a redenção dela justamente porque o crime que teoricamente ela teria cometido é algo que fugiu do controle dela. E essa personagem, assim como o Goreng, né, eles são iguais, né? Os dois, eles entraram ali tentando fazer com que eles encontrassem de fato algo que confortassem eles. Mas a Perimpuan, de certa forma, ela tem uma carga emocional muito maior, né, do que o Goreng, que de fato no decorrer do filme ele quer se tornar o Messias aí desse universo. E aí, a partir do momento que ela consegue ali, de certa forma, encontrar um alívio para a dor dela, é aonde a esperança chega até ela, que é justamente a criança, né? A pessoa ali que é o símbolo, as crianças são os símbolos de esperança para esses protagonistas que conseguem de fato a sua redenção dentro desse sistema. E aí fica um pouco confuso porque aí se divide, né? Tanto no lado da ficção quanto no lado lúdico aí de tudo que eles passam. Até que ponto é real e até que ponto é a imaginação deles. E também dá pra gente ter uma noção aí do que o segundo filme nos mostrou, né? Aonde vai, até que ponto vai a realidade dentro desse lado fictício. Porque assim, a partir do momento que ela come ali o quadro dela, ela se auto-envenena para passar que ela morreu, dando o tempo aí para os funcionários do poço fazer toda a limpeza deles, o que acontece? Eu acredito fielmente que até um momento que ela está ali em gravidade zero, que é algo que o filme consegue explicar muito bem, porque eles conseguem mudar as pessoas de andar, né? Eu achei isso até bem explicativo. Eu acredito que nesse ponto do filme, ela tá quase morrendo. A partir do momento que a criança aparece em cena, eu acho que mistura aí os dois lados. Ela tá vendo o que tá acontecendo, porém a criança ali não é real. Pode ser uma pessoa que ela tá imaginando ser uma criança, né? A pessoa que ela realmente queria salvar, porque ela diz isso várias vezes. Ela começa a olhar o garoto ali e falar: eu preciso salvar você a todo momento. Mas eu acredito que isso que ela tá vendo não é real. O garoto em específico, o resto provavelmente é real. Toda a dinâmica ali, os funcionários do poço fazem para conseguir fazer o manejo das pessoas. Mas aqui, né, ela até disse: se eu pudesse voltar atrás, eu salvaria ele. E eu acho que aquele garoto que ela tá vendo não é real e a temática, sim, o funcionamento do poço é real. Porém, aqui ela comeu um veneno para tentar ali se passar por morta e ela realmente não consegue chegar até o fim da sua missão, que é justamente se livrar
do poço. E eu acho que essa parte aqui, o filme realmente ele consegue misturar muito bem, mas se a gente for pegar do primeiro filme, o que a gente subentende aí, que é justamente a partir do momento que eles chegam lá no último andar, ali já é o ponto de morte, eles já estão mortos, né? E aí o filme joga com isso, né? A gente vê todo esse lado lúdico acontecendo, toda essa jogada que para mim funciona muito bem dentro do que o filme se propõe. E aí a gente tem ela realmente conseguindo a redenção dela e entregando essa esperança, né? Ela conseguiu chegar ao ponto que ela se perdoou. Sim, é até muito semelhante a forma que ela ultrapassa, né? Passa do 333, vai pro subsolo ali, conseguindo a redenção dela e com a criança nos seus braços. Muito semelhante ao que a gente viu no filme passado, o Goreng chegando ali depois no subsolo com uma criança. E aí eles conseguem ir à redenção de fato, né? A gente vê ela chegando ali e eu acho que o filme consegue entregar isso para nós, fazer você entender o que é real e o que não é dentro desse poço. Porque a gente enxerga ela conversando com as pessoas, as almas que estão ali, né? A partir desse momento ela não faz mais parte do plano físico, se a gente for colocar assim, ela não faz mais parte da realidade, ela conseguiu encontrar sua redenção, justamente porque ela estava com a criança, a esperança na mão dela, assim como o Goreng, e ela se entrega a isso. E aí, um fato muito curioso que muitas pessoas começaram a indagar é como o Goreng conhecia Perampuan, né? Os dois, eles se encontram ali no subsolo do poço, e aí eu tenho que te informar, aqui é o lado lúdico desse filme, né? Ele passa da ficção, é o lado totalmente lúdico, onde mostra que os dois, eles encontraram o seu objetivo, eles estão realmente completos aí da redenção, e aqui eu sinto lhe informar que os dois morreram. E ela sabe, a partir do momento, a trajetória que ele teve até chegar ali, né? Não que ela conheça ele, mas, de fato, se a gente for olhar pelo lado místico da coisa, ela, olhando para essa pessoa, ela vê a pureza também dele, e por isso que os dois conseguem se relacionar ali, né? Ter um elo, uma ligação. Os dois chegaram até o ponto ali do final da vida deles e conseguiram se libertar de todo o mal que eles colocaram em cima de si mesmo. Porque se você for analisar o jeito que eles chegam ao subsolo do poço, é igual, né? A luz ali, ele chegando na plataforma com a criança e encontrando ali alguém que fosse buscar ele. O Goreng consegue encontrar o velhinho e ela consegue encontrar as pessoas ali que dão refúgio a ela. Porque assim, se você não está convencido de que o fato é que quando eles chegam ali no final com uma criança é o ponto auge que eles foram perdoados, o filme insiste em te dizer isso, porque logo após dos créditos, o filme mostra várias pessoas ali chegando ao subsolo do poço com crianças em seus braços, né? Ele tem várias crianças ali aparecendo com um protagonista que provavelmente já passou por todo esse tormento. E eles estão com crianças na mão e finaliza com o Goreng ali chegando com a criança dele. E logo após isso entra no que o primeiro filme retrata, né? Ele manda o recado para a administração. E aí a gente não tem, de fato, o que acontece após isso, porque o segundo filme é um prólogo do primeiro. E eu acho que é por isso que esse filme ele se torna muito grandioso, né? Toda essa lógica, todo esse conceito que ele nos traz, fazer essa mistura real aí de ficção, o lúdico, o algo ficcional, a crítica social, por isso que o Poço ele consegue ser grandioso. E até muitas vezes a gente não compreende a primeira vez que a gente assiste, a gente tem que bater na tecla mais de uma vez, mas se você juntar todas as peças do quebra-cabeça,
faz sentido. A temática do filme, ele é muito bem construída. E eu quero saber de você, né? Você entendeu aí o Poço 1 e o Poço 2? Eu gosto muito, muito desse filme. E se você também gosta, já aproveita aí, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários o que você achou sobre tudo isso e se o que eu falei dentro dessa lógica aí desses filmes fez sentido para você, porque justamente muitas pessoas estão completamente perdidas em relação ao filme O Poço, né? A sequência aí, o 2. Mas eu realmente tive que assistir o primeiro filme novamente e fazer uma junção aí de tudo que eu entendi desse segundo filme e para mim fez muita, muita lógica. Então a Netflix, primeira vez que a Netflix faz uma sequência que combina muito com o primeiro filme. Bom, deixa aí nos comentários, aproveita, se inscreve aí no canal, curte esse vídeo, né, se você gostou. E meus quesitos, se você quiser mais curiosidades sobre o filme O Poço, já aproveita aí e me segue para mais, beleza? E é claro que eu volto aqui com outras realidades, com outros vídeos para você. Se você gostar desse, eu quero trazer muitos outros vídeos do Poço aqui, então já aproveita, taca o like aí nesse vídeo e até a próxima, viu? Fui!